o Bernoulli, foi um matemático que desenvolveu estas noções de distribuição binomial. E ele não fez isso a bem da medicina, na verdade. Ele fez isso para jogar, para melhorar a performance nos jogos, tá? Então o Bernoulli aplicou esses conceitos todos que a gente está falando aqui de binomial para melhorar a performance em jogos de azar. Por sorte nossa, tudo que se faz em ciência e desenvolvimento acaba ajudando na área de saúde também, né? Como efeito colateral, a produção de conhecimento sempre pode ser aplicada em outra área que não a original. E isso acontece o tempo todo para nós na medicina. A gente aproveita de todas as áreas do conhecimento para jogar a favor do diagnóstico, da terapêutica, do tratamento do paciente em geral, né? O Bernoulli, ele estabeleceu que para ser válido o processo binomial, é necessário que os ensaios sejam idênticos, ou seja, ele pensava na moeda. A moeda é um fenômeno, jogar a moeda e saber se vai dar cara ou coroa é um fenômeno binomial, da cara ou da coroa. Não vale dizer que ela vai cair em pé, porque isso é um acontecimento improvável, mesmo que você jogue na areia, tá certo? Então, esse não vale. Então tem que ser um ensaio, tem que ser idêntico e tem que ser binomial mesmo. Só pode dar um ou outro resultado. Cada ensaio tem somente 2 resultados. Isso aqui que é o sucesso ou falha. A ideia de falha não é necessariamente a ideia negativa. Acontece que eu tenho que localizar no meu cálculo o fenômeno que me interessa calcular a probabilidade. No caso aqui a gente fez parto cesáreo como interesse. Sucesso seria fazer cesárea. Falha seria fazer o parto natural. Evidentemente não é uma falha técnica, nem uma falha do ponto de vista de procedimento, né? Indicação de parto natural. Mas apenas para ele determinou dessa maneira. Porque quando eu jogo a moeda, eu aposto numa delas. Então, se você faz uma aposta, sucesso para você é acertar o que você apostou. Então, ele quer calcular a probabilidade daquilo que ele está apostando, né? Então, o sucesso eu jogo o valor de P e o valor de Q, que é 1 menos P, para a falha. E os ensaios têm que ser independentes. Essa ideia de independência vai ficar mais clara quando a gente trabalhar no futuro o teorema de Bayes, tá bom? Então, mas independente quer dizer o quê? Quando eu jogo uma moeda, na segunda jogada de moeda, aquela que passou não interfere no resultado, tá bom? Então, independência dos resultados vem uma gestante, vai ser natural ou vai ser cesárea, vou ver depois. Vem outra gestante, elas não têm nada a ver uma com a outra. O fato de eu ter feito uma cesárea antes não quer dizer que eu vou fazer um parto natural depois. Não há dependência. Os acontecimentos correm em paralelo de forma independente, tá? Então vamos lá. Vamos trazer agora o exemplo para uma situação mais populacional, né? Suponho que eu tenho uma certa doença aqui, vamos dizer toxoplasmose, em que eu sei que a população foi contaminada, teve contágio em 30% das vezes. Ou seja, 30% dos indivíduos da população foram contaminados com toxoplasmose, foram infectados, tá? Se eu sortear aleatoriamente 10 indivíduos, qual é a probabilidade estimada de que 4 estejam já imunes, que já tenham tido essa doença, já tenham passado pela infecção e, portanto, adquiriram uma certa imunidade? Então, a pergunta vocês entenderam? Eu tenho uma probabilidade de, ao sortear um indivíduo, 30% dele ser positivo, imune para aquela doença. Se eu pegar 10 indivíduos, quantos eu posso... pegar 10 indivíduos, qual é a probabilidade de 4 serem positivos? Então a ideia aqui é que fenômeno é esse? Primeiro, qual é a variável? A variável qual é o tipo? Atenção, fala. Qual é a variável? Qualitativa nominal, porque é positivo ou negativo. Imune, não imune. E tem mais um detalhe, ela é um nominal do tipo... Só tem 2 resultados. Qual é o tipo? Binomial. Só tem 2 resultados pela frente, portanto é uma variável binomial. Então eu já posso usar o quê? A distribuição binomial para calcular isso. Ou vocês querem fazer na mão? Pega 10 indivíduos, constrói aquela árvore com as combinações todas. E aí veja quando dá 4 imunes nas suas combinações. Melhor fazer com a combinatória, não é?
Então vamos fazer com a combinatória. Eu já sei que o P é igual a 0,3, o meu N é 10, já tenho tudo para calcular o que eu preciso agora, que é pela distribuição binomial, né? Usando então a fórmula geral, eu tenho que a probabilidade de 4 indivíduos serem imunes é N fatorial 10 fatorial, X fatorial 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial, 0,3 que é a probabilidade de ser imune, a quarta, e 0,7 que é a probabilidade de ser não imune, a sexta. Fazendo essa continha aqui, nós temos que 20% de probabilidade de eu obter 4 indivíduos imunes. Tá? Então, fácil. Deu para entender bem aqui, gente? Pensem também, é preciso pensar, refazer. Sugiro que vocês, sempre que tenham um problema dessa natureza, refaçam a conta, pensem, elaborem um pouco e até perguntem mesmo, quando sobrar dúvida, tá? Muito bem. Esta é a curva, a distribuição então, não a curva, mas a distribuição desses 10 eventos quando a probabilidade de interesse é 0,3. Para qualquer probabilidade de interesse igual a 0,3 e 10 indivíduos, 10 eventos, eu vou ter essa curva. Então, se jogar no Minitab esses dois parâmetros, n igual a 10 e p igual a 0,3, eu vou obter esta curva aqui. Como o meu interesse estava em 4, está pintado aqui para vocês verem que 4 indivíduos imunes têm 20% de chance de serem obtidos num sorteio aleatório, tá? O que vocês reparam que aconteceu com a curva com 10? O que houve com o formato desse gráfico? Ele ficou mais simétrico, né? Eu aumentei de 3 para 10 e vejam o que aconteceu com o fenômeno. Há uma certa tendência de centralizar os mais frequentes. Os eventos mais frequentes não estão mais aqui à esquerda, assimetricamente. Com 10 indivíduos, com 10 eventos, eu tenho uma tendência de buscar o centro. E isso é muito importante, porque quanto maior o N, mais simétrica vai ficando essa curva. A tal ponto que ela se aproxima de uma outra curva notável que nós vamos ver hoje, que é a curva de Gauss. Tá bom? Então, vejam aqui um exemplo de uma simulação de vários N eventos diferentes. Se eu tenho lá 2 eventos, já sabia que ela era bem assimétrica, né? Com majoritariamente a probabilidade de 0 ganhando das outras. Se eu vou para 8, 10 eventos, eu começo a ter uma centralidade. Se eu vou para 50 eventos, ela fica praticamente simétrica. E aqui com 350, olha como ela fica. Isso aqui não está ligado os pontos, viu, gente? Ó, isso aqui não está ligado, mas a barrinha é tão fina é tão grande o N que dá a impressão que ela é contínua, não dá? Se eu aumentar para 1000, se eu for aumentando indefinidamente isso, eu vou ter uma curva quase contínua. Eu tenho uma noção, eu tenho uma sensação de continuidade. E aqui, nesse caso, eu fico autorizado a emprestar uma outra função que não é binomial, que é a função de Gauss. Tá? Mas por aproximação, elas não são idênticas. Mas é muito próximo o resultado. E Gauss é mais fácil de trabalhar na prática. Mas nós vamos ver daqui um pouquinho isso. Então fiquem só com essa noção de que o N importa, o N modifica dramaticamente o jeito da curva na binomial. Quanto maior o N, mais central fica a dispersão dos dados, a distribuição dos dados, né? Daqueles que são mais frequentes, tá bom? Ok. Vamos passar para uma segunda, agora uma outra distribuição de probabilidades, que é a desse cavalheiro aqui, o Poisson. O que acontece quando eu tenho um fenômeno raro, um fenômeno binomial raro? Por exemplo, uma distrofia muscular, uma degeneração mais de ordem genética, por exemplo. Vocês tiveram genética, já estão tendo, né? Então, um evento mais raro, o que acontece, por exemplo, que eu tenho uma manifestação assim, um caso em 1 milhão. A probabilidade de eu achar, então, um caso é 1 em 1 milhão. Qual é qual é o complemento de 1 em 1 milhão? É 99,9999999, não é? Então, um evento pouco provável
Quando eu jogo na binomial, o que acontece com ele? O que dá 0,999999 vezes 0,000001? Modifica muito pouco. Essa multiplicação, e quando eu fizer isso com potência, vai dando uns números assim esquisitos, né? Vai tendendo a 0 o evento de interesse e tendendo a 1 o de não interesse, digamos. O Poisson percebeu isso para eventos raros e propôs o seguinte: no caso de eventos raros, eventos binomiais que sejam raros, é mais interessante trabalhar a coleção de eventos no tempo. Então é mais interessante falar assim, olha, acontecem 3 casos por ano de distrofia aqui no HC. É um número raro para a população de 20 milhões de habitantes de São Paulo, né? Ou de 40 milhões do estado de São Paulo, é raro, né? 3 casos por ano. Mas é significativo, porque é uma doença muito grave. Eu tenho que ter jeitos de calcular e de prever certas situações, de estimar a probabilidade em eventos raros também. E foi isso que o Poisson bolou. Para ele, a média, na verdade, é a média histórica de ocorrência daquele evento. É ela que interessa e não o denominador populacional. Tantos casos em 1 milhão, né? Ou seja, tantos, não é porcento mais, né? O evento raro não é por 100. Ele vai ocorrer por milhão, por 500 mil. Então, eventos raros precisam ser tratados de uma maneira diferente. E ele adicionou um novo elemento, que é o número de casos no tempo. A média, portanto, não diz respeito mais a um cálculo daqueles que a gente faz, como fez até agora, somando e dividindo pelo denominador. Nós somamos os eventos e dizemos eles no tempo. Então eu tenho 2 casos por mês, 5 casos por ano. Essa vai ser a nova noção de média para o evento raro. O tempo, então, entra como a noção de denominador, né? Então vamos ver aqui a ideia do Poisson. Ele traduz isso, aqui a gente usa o lambda, né? O lambda, aqui eu brinquei que o lambda nada mais é do que um x que teve uma deleção aqui, né? Uma deleção de x. Mas é uma média também. É uma média no tempo. Número de casos no tempo. E o Poisson, por construções matemáticas, chegou a esta formulação aqui. A probabilidade de um certo número de casos ocorrer é igual à média histórica no tempo daqueles casos. Então, quantos casos por mês? Quantos casos por ano? Elevado ao número de casos que me interessa, vezes o número de Euler. O que é o número de Euler? É esse 2,718. São aquelas constantes matemáticas extremamente importantes porque elas são boas de curva. Elas dão curvas maravilhosas, né? Pi, Euler, funcionam muito bem para a construção de curvas. Elas acomodam bem. Por serem números irracionais, elas fazem com que a curva tenha uma derivada mais adequada, mais perfeita. Então tá aqui, ó. 2,71 elevado a menos a média histórica, menos lambda, sobre o fatorial do número de casos que me interessa. Não é difícil. Não pode ter preconceito. Como é que chama o nosso amigo lá? Gabriel, não pode ter preconceito contra fórmulas. Você fez uma cara de meme agora aí, né? Tá certo ou não? Não pode. Não pode contorcer tanto. O que você não entendeu? Não, fala, Gabriel, fala. Estamos aqui para isso. Não é difícil, são símbolos, tá certo? Então tá bom. Então tá lá. É uma fórmula simples e não precisa ser decorado também. Nada será decorado, né? Sabemos disso. Então, o Poisson me ajuda a trabalhar números de eventos raros, transformando a média numa média no tempo e não a média calculada a partir da soma de partes, né? Então é a média histórica. Vamos ver um exemplinho aqui depois. Isso aqui são só as nossas bases teóricas. Toda técnica tem indicações, contraindicações e efeitos colaterais, tá certo? Tudo. E na estatística também, na matemática também.
Então aqui tem que ter, o evento tem que ser independente, eu posso ter, teoricamente, um número infinito de ocorrências, tá certo? Eu tenho que deixar livre essa possibilidade. A ocorrência do evento num dado intervalo é proporcional ao tamanho do intervalo, ou seja, tudo isso aqui são restrições ou indicações. E a porção infinitesimal do intervalo para nós não interessa, ela é desprezível. Para nós interessa realmente trabalhar dentro dos intervalos e não no infinitesimal, no ponto. O ponto a gente não tem interesse. Tem sempre interesse na faixa de variação. Diferentemente da binomial comum, ou da distribuição binomial, a distribuição de Poisson tem esse tipo de cálculo de média, né? O número de eventos vezes a probabilidade daquele evento, tá? Onde eu aplico isso de maneira, por exemplo, se eu quero calcular parasitas intestinais, eu tenho uma série de aplicações do Poisson fora dessa que eu estou mostrando. Ela é muito útil em várias técnicas, e não só na medicina, em várias outras áreas do conhecimento. Então, Poisson é uma distribuição muito utilizada. Nós não vamos ouvir falar muito dela doravante na medicina, mas ela está por trás de alguns cálculos de gestão, de gerenciamento. Então, se algum dia no futuro vocês forem para uma área dessa natureza, vão ouvir falar do Poisson de novo, tá bom? Mas é bom saber para calcular eventos de baixa ocorrência, raros. Aqui um exemplo rápido, simples. Pode. Tá, Mariana Chemi. Aqui, ó. Mariana, você respondeu a questão do Poisson, dizendo o que você achou, já sabia. Agora você entendeu o que você fez. Legal. Ela resolveu a questão, ela foi atrás, a questão foi colocada antes da hora. Fez uma conta, não sabendo que era um evento raro, deu uma probabilidade ridiculamente baixa. Ela disse para ela que o visual não estava correto. E aí é só falei da palavra distribuição. Tem que pensar, aí ela foi procurar, não sei onde você achou. Onde foi? Internet. Google, Wikipedia, o que você precisou? Ele veio distribuição independente de eventos sempre. O fato é que ela encontrou a distribuição, encontrou a fórmula e calculou qual era. Ponto para a Mariana, então. Falando em ponto, vocês sabem que vocês ganham ponto sempre que fizerem uma tarefa desta ordem, né? Que resolva um problema sozinho, por exemplo. Tá certo? Tá valendo, hein? Né, Paulo? Tá, e essa turma Nós estamos olhando atrás. Estamos atrás de vocês fazerem pontos aí. Ana Letícia, Beatriz, que é dessa turma, o André Franco e ela. São os 4 que estão ganhando ponto. Beleza, hein? Então, animem-se. Vale nota. Ok. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui. Número de suicídios mensais observados numa determinada comunidade é de 2,75 suicídios por mês. De novo, Caio, tá lá, é Caio, né? A média, 2,75 suicídios. Existe isso? Não. Ou é ou não é suicídio, tá certo? Não dá para ficar 3/4 de suicídio, não é suicídio. Então aqui a média é resultado do quê? De uma observação histórica mensal. Então teve um suicídio no mês, 2 no outro, 4 no outro, e assim vai, e faz uma média em 12 meses. E estabelece então um valor quebrado. A média sempre é um valor teórico. Ele não tem expressão na realidade, tá certo? Ele é apenas um valor de referência. Para dar o ritmo mensal aqui no caso para nós, né? Em 10 anos então de observação, foi feita essa série histórica e concluiu-se que a média de suicídio é 2,75. É um evento raro? É um evento raro. Vou aplicar o que então para calcular a probabilidade de ter 3 suicídios? Vou usar Poisson, tá certo? Então, aplicando Poisson diretamente aqui, a média é 2,75 elevado à terceira, que é o número de eventos de interesse. Número de Euler elevado a menos lambda, que é menos 2,75, sobre 3 fatorial, eu obtenho 22% de chance de ocorrer um suicídio, ou 3 suicídios naquele mês, ou num determinado mês. Isso então é um fenômeno distributivo. Se eu tenho 22% de 3 suicídios, eu tenho de 2 suicídios é um outro valor, de 1 suicídio, de 0, de 4. Eu posso calcular e obter, né, a curva desta maneira aqui. Então esta é a distribuição do Poisson.
Tá bom? Essa é a cara, também dá para fazer no Minitab. Entra lá em Distribution, Graph Distribution, escolhe Poisson e coloca o parâmetro dela, que é a média e o número de eventos que você quer calcular. Tá certo? Que você interessa calcular a probabilidade. Muito bem. Agora vamos falar um pouco daquilo que vai ser mais frequente na nossa vida durante algumas semanas. Nós vamos trabalhar mais variáveis contínuas agora, tá certo? Nós vamos parar com as outras e vamos falar mais de variáveis quantitativas contínuas. Porque esse destaque nas variáveis quantitativas contínuas é porque ela tem um tratamento estatístico muito característico e muito útil em várias frentes de projetos e de produção de conhecimento, tá? E ela já tem 200 anos de existência, esse tratamento. Então ela é muito ainda, ela está em vigor, está muito forte ainda como estrutura de análise estatística. Então o nosso exemplo da anatremia, vamos retomá-lo, já é bem conhecido de todos. Tem aqui a distribuição dos dados, a distribuição bruta dos dados, sem nenhuma análise por trás. Apenas a contagem de quantos indivíduos estão em cada um dos valores aqui. Distribuídos, portanto, os 734 indivíduos nos vários valores de anatremia, tá? Muito bem. Se eu fizer um histograma desses dados, eu já modifiquei, aquele era um gráfico de barras, eu faço um histograma desses dados e obtiver a média e o padrão, com esses dois parâmetros, médios e o padrão, eu consigo passar a curva de Gauss aqui. Porque os parâmetros da curva de Gauss são apenas a média e o padrão. Então, se eu tenho um conjunto de dados contínuos, variáveis contínuas, eu posso calcular a média e o padrão, eu consigo obter uma curva que representa daqui para frente aqueles dados. Nesse caso aqui, o que vocês percebem? Esta curva, evidentemente, esse histograma, não é perfeitamente simétrico. Por quê? Porque ele é fruto de uma obtenção de uma amostra. Nenhuma amostra é perfeita. Nós tentamos reduzir sempre os erros amostrais, mas sempre temos que ter em consideração que nenhuma amostra vai ser perfeita. Ela nunca vai ser plenamente representativa. Por isso que nós tentamos, a partir da amostra, constituir uma curva que represente a população. Então, o pulo do gato aqui é sair dos dados brutos para os dados que seriam, assim, os dados representativos da população. E eu posso fazer isso usando uma curva, que é a curva de Gauss. Existem técnicas aqui para a gente verificar se esta curva realmente representa esse conjunto, tá? Então, vocês estão olhando aqui para mim e falando assim, mas essa curva não está muito bonita, não. Se eu pudesse puxar, eu puxaria ela para cá um pouquinho, né? Eu tentaria esse top dela aqui, o ponto alto dela, está um pouco abaixo ainda daquilo que seria esperado nos dados brutos, né? Mas o problema é que eu tenho valores aqui extremos dos dois lados que estão perturbando a média. A média não está perfeitamente estimada porque eu tenho valores aqui que estão muito extrapolados. Eu tenho 170 de sódio, 116 de sódio, muito fora da curva. Talvez não esteja correto esse valor, mas foi o dado que eu peguei, o dado bruto, né? Eu posso criticar meu dado e refazê-lo eventualmente. Mas, nesse caso aqui, refazê-lo significa refazer o exame laboratorial, né? Testar novamente, ver se não houve uma diluição daqui. Eu colhi a dosagem de sódio com soro glicosado. Na veia do soro glicosado eu vou lá e tiro uma amostra de sangue, vem diluído. Eu vou diluir com soro glicosado, está errado o procedimento. Então, esse 116 não parece fruto de... Como é no pronto-socorro, alguém foi lá, achou que era mais fácil pegar da veia que já estava lá disponível, né? E acaba fazendo um erro técnico de coleta. Muito bem. Por que então que a gente faz essa curva? Porque o dado bruto, o dado daqueles pacientes não é o dado da população verdadeiro também. Ele está tentando representar. Então eu prefiro trabalhar com a média e o... Porque no final das contas, o que me interessa é conhecer a variação. O que me importa não é o valor tão perfeitamente em cima dos pontos amostrados, daqueles pacientes específicos. O que importa é que a média e o desvio padrão compõem uma noção de variação do fenômeno, né? Então está aqui. Agora eu posso trabalhar com a integral embaixo da curva. Se eu quiser saber
uma certa faixa de interesse, qual é a probabilidade de ocorrência, eu calculo direto da curva e não mais dos pontos dos pacientes mesmo. Isso é muito importante porque agora eu passo a inferir para a população. A minha ideia nunca é trabalhar aqueles pacientes. Aqueles pacientes serviram para que eu tivesse uma estimativa de média e desvio padrão, para aplicar a curva de Gauss. E aí, tendo a curva de Gauss, eu posso finalmente fazer as contas embaixo da curva. Eu tenho uma área aqui, eu posso calcular o valor de probabilidade embaixo da área. Tá certo? Essa área pintadinha de vermelho, que é a minha região de interesse por algum motivo agora específico, eu posso saber qual é a probabilidade de ocorrer naquele intervalo. Então esse que é o pulo, gente. Por que eu faço todo esse esforço? Eu vou a campo, coleto sangue, doso, planilho, analiso o histograma, calculo o médios e o padrão e aí jogo tudo fora. Por quê? Porque sobrou médios e o padrão na minha mão. É suficiente. Porque aí eu tenho uma curva que eu consigo trabalhar tudo que eu quiser em termos de probabilidade. Não preciso mais fazer somas dos intervalos de cada valor unitário. Acabou, isso aí é história. Eu só usei aquilo para obter a média e o padrão e, por tabela, a curva de Gauss. Tá bom? Então, esse que é o ponto. Nós queremos representar a população. Tá aí. Para vocês não dizerem que nunca viram a fórmula da curva de Gauss, esta é a famosa função gaussiana. Ela envolve o valor π, como eu falei, o π e o Euler, né, o E, são ótimos, eles entram em muitas curvas notáveis, tá? Então são dois números essenciais. Apesar de irracionais, eles sempre trabalham a favor de curvas bem comportadas e bonitas, né? Tá aí, 1 sobre 2π, raiz quadrada de 2π, vezes o desvio padrão, agora que entra o interesse aqui para nós, ó, desvio padrão, vezes o E elevado a menos x menos média, então os parâmetros são média e desvio padrão ao quadrado sobre 2 vezes a variância. Então, com o desvio padrão e com a média, eu modifico as características de qualquer curva normal. Então a curva normal vai ficar mais alta ou mais larga, dependendo do desvio padrão. Vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, dependendo da média. Então eu só preciso desses dois parâmetros. O resto é constante aí, né? O π, o E, são números constantes. O número 1 também, evidentemente. Então tá aqui. Só preciso de médias e o padrão. Isso é muito, muito favorável. É o sonho de qualquer pesquisador, é poder reduzir seus dados a um valor médio e conhecer a variação em torno da média. Conhecer o desvio padrão. Se nós pudéssemos, nós trabalharíamos sempre com variáveis quantitativas contínuas. Porque ficaria tudo muito mais simples de tratar estatisticamente. Isso não será sempre assim. Vocês vão ver daqui a umas semanas que nós vamos ter que lançar mão de outras técnicas, porque as variáveis nominais, por exemplo, não permitem esse tratamento. Eu só posso usar médias e o padrão para variáveis quantitativas. As contínuas, certamente. As discretas, depende. Então eu vou ter restrições. Tudo que não for variável quantitativa contínua vai me impor algumas restrições. Eu vou ter que fazer perguntas adicionais para poder usar esta ou aquela técnica estatística. Mas no nosso caso aqui, hoje, variável quantitativa contínua, curva de Gauss, média, desvio padrão. É o que nos importa nesse momento. E se pudéssemos usar sempre contínuas, variáveis contínuas, seria maravilhoso, porque as técnicas são as mais simples e mais poderosas, são as que têm a curva de Gauss como base, tá bom? Muito bem. Vamos ver um pouquinho da anatomia da curva normal. Vocês já perceberam que a curva normal é simétrica, né? Ela vai de menos infinito a mais infinito e a média divide a curva, a área da curva, embaixo da curva, perfeitamente em duas metades iguais. Então é uma curva perfeitamente simétrica. Ela nunca encosta no plano, no eixo X. A curva normal nunca encosta no eixo X, tá? Ela é assintótica. Ela decai assintoticamente até infinito e até menos infinito. Mas de qualquer forma, está aqui, a média divide em duas metades idênticas.
Ela tem uma outra característica importante, que são essas regiões delimitadas pelo desvio padrão. Com um desvio padrão à esquerda e à direita, nós temos que a área azul escuro aqui demonstrada abrange 68% da probabilidade de acontecer naquele intervalo. Então isso é muito claro. Qualquer curva normal tem uma área de 68% aproximadamente quando nós consideramos o primeiro desvio padrão em torno da média, à esquerda e à direita. Tá? Então isso aqui é para qualquer curva normal. E aí que entra a graça de trabalhar com a curva normal. Esta propriedade é uma propriedade estável. Se eu tenho média e desvio padrão, eu sei estas regiões aqui, delimitadas por desvios padrão, são muito, muito bem conhecidas. Então eu calculo com facilidade probabilidade embaixo da curva normal. Tá bom? Então fica bastante simples. Aqui com dois desvios padrão, à esquerda e à direita, nós temos 95% de cobertura, que nos dá então, nós sabemos que 95% de probabilidade de ocorrer naquele intervalo entre -2 e mais 2 desvios padrão em torno da média. Tá? Então isso é importante começar a gravar esses números característicos, né? Porque você raciocina rapidamente olhando para a curva normal. E com 3 desvios padrão, nós chegamos no limite quase do 100%, 99,7%. Por isso que com 3 desvios padrão, para a direita ou esquerda, eu estou com quase totalidade. Adianta acrescentar um quarto desvio padrão? Vai somar o quê? Não vai somar nem 0,3, porque não encosta, né? Então daí para frente, o quinto desvio padrão, o sexto desvio padrão, já não adiciona mais nenhum significado. Porque são os valores muito extremos, né? E o que me interessa conhecer são os valores comportados em torno da média. A área fisiológica, né? Ou seja, a região fisiológica de comportamento de um eletrólito, de uma proteína, de um carboidrato, como é a glicose. Não me interessa muito saber valores. Os valores extremos são os patológicos, na verdade. Eles podem até pertencer à distribuição, eventualmente. Mas, para nós, na medicina, a partir do terceiro desvio padrão, geralmente significará alteração patológica. Ou seja, a pessoa está doente. Uma glicemia de 200 vai estar lá no 10º desvio padrão da curva de glicemia, da distribuição de glicemia nos humanos. Eu sei que esse indivíduo já está possivelmente com diabetes mesmo. Eu tenho uma definição clara. É assim que nós estabelecemos os valores, muitas vezes, de referência no laboratório, a partir da distribuição, montada com a curva normal, inclusive. Haverá casos em que eu vou ter que usar outras curvas, mas a curva normal responde por boa parte dos valores de referência em laboratório para variáveis quantitativas contínuas, tá bom? Então essa é a anatomia básica aqui da nossa curva. Se eu pegar agora de novo o exemplo de natremia, nós sabemos que a faixa de variação da natremia não pode ser 170 a 116, né? A pessoa não sobrevive com valores extremos, assim, de sódio sérico. Então, nós já delimitamos aqui, para exemplificar, as 3 regiões. A região fisiológica, a região hipernatrêmica e a região hiponatrêmica. As curvas não estão muito bonitas aqui, por quê? Porque o N, por exemplo, de hipernatrêmico é pequeno. Tem 41 indivíduos apenas com o sódio aumentado. Então ficou uma curva feia, né? 41 indivíduos não faz uma curva simétrica adequada. Mas se eu pegar a média, desvio padrão de cada uma dessas regiões e fizer as curvas normais sozinhas agora, sem os dados, eu tenho isso aqui. Reparem que com a média, desvio padrão, eu construí 3 curvas normais. As 3 são gaussianas, mas elas têm um jeito diferente. Por quê? Uma é mais baixa e mais larga, que é essa do hipernatrêmico, que tem só 41 indivíduos, que é de onde saiu o cálculo, né? A hiponatrêmica, que é um tico mais alta e mais estreita, com desvio padrão menor. Largo quer dizer desvio padrão maior. Estreito, desvio padrão menor. E, finalmente, a faixa fisiológica, que contempla o maior número de pacientes, 408 pacientes. E aí dá um desvio padrão pequeno e um comportamento bem mais regular, bem mais previsível, né? Então, se nós pegamos aqui, o que vocês observam nesse gráfico?
as três curvas se interpenetram. E essa interpenetração é o nosso problema. Uma pessoa que tem hipernatremia, uma alteração patológica que faz hipernatremia, na verdade, o grupo muitas vezes pode ser amostrado e cair numa faixa normonatrêmica, fisiológica. Os hiponatrêmicos também podem chegar até alguns a fazerem hipernatremia eventualmente. Por quê? Porque se eu fizer a medida de vocês aqui, eu pego um de vocês aqui, sento aqui, ponho um eletrodo de sódio, um catéter, né, com um eletrodo de sódio na circulação venosa central e fico registrando o sódio. Vocês acham que vai ser uma linha reta? Não. Vai ser uma linha que flutua. Ela tem o sódio vai ficar variando. Porque há consumo, a ingestão, a excreção do sódio. Então vai ficar uma linha oscilando numa faixa bem definida. Algumas pessoas vão fazer uma faixa um pouco mais ampla de variação do sódio. Quando eu vou lá e colho o sangue, eu posso pegar no momento que ele está numa faixa mais alta. E aí eu perco o diagnóstico, né? Ele é hiponatrêmico, mas ele acabei dando normal para ele naquele momento. Mas ele continua tendo sintoma. Então eu vou lá, colho de novo e às vezes até tem uma hora que a gente surpreende o fenômeno. Então esse é um complicador da nossa profissão. Os exames laboratoriais também variam de acordo com algumas características fisiológicas, né? Ninguém tem glicemia. Por exemplo, ela está comendo um sanduichinho ali, certo? Como é que você chama? Ana Beatriz. Ana Beatriz está comendo um sanduichinho, certo? E aí, agora, o pão, a amilase já vai pegar e vai produzir glicose na própria boca e vai absorver essa glicose. A glicemia dela já não está mais 80. Deve chegar agora a uns 90 e poucos, né? Então, vamos supor, se eu pusesse um eletrodo na Ana Beatriz agora de glicemia, ficasse monitorando, ela chegou aqui, a aula foi gastando energia. Aí ela come o sanduichinho, aumenta a glicose, aí baixa. Então há uma variação. Esta curva não está mostrando a variação do indivíduo, mas a variação de surpreender um conjunto de indivíduos. Então eu preciso ter em mente que a faixa fisiológica, às vezes, atravessa. Eu vou lá e vou na espumada e como muito churrasco salgado, certo? Ingerir sal, muito sal. Eu vou, de repente, ter uma variação para cima do meu sódio certo, estou absorvendo, né? Então, essa vai ser corrigido, vai ser excretado pelo rim, o excesso. Mas, enquanto isso, se fizer um exame ali nas imediações do churrasco, pode ser que eu mostre o meu sódio um pouquinho elevado. Por isso que a gente tem que coletar exames com uma certa padronização. O jejum, por exemplo, de 8 horas ou de 6 horas, depende do analito, é fundamental para padronizar. Porque eu sei que vou pegar o indivíduo num certo momento de metabolismo. Como uma feijoada e vou fazer glicemia, não está certo, vai dar uma alteração brutal. Mas eu não posso fazer diagnóstico com isso, eu tenho que fazer uma coleta de padrão, ou seja, com certas características bem conhecidas. Então a interpenetração é o nosso problema na estatística. Porque se eu quiser saber se esse grupo é diferente desse, e esse grupo é diferente deste, eu tenho que ter noção de que a variação implica em que os valores podem se interpenetrar em algum ponto, mas com baixa probabilidade. Ó. A probabilidade mais alta está fora da curva. A mais alta está fora desta curva. Mas existe uma zona cinza aqui de entremeio, né, de interpenetração das curvas, que é que eu vou ter que aprender a trabalhar daqui para frente. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a mexer com estas curvas normais, com as curvas de Gauss, e vamos aprender a lidar com como é que eu desembaralho as curvas. Quanto que é significativo o afastamento das médias? Então, será que a média do grupo fisiológico está longe o bastante do hipernatrêmico para que eu diga que elas são diferentes? E esta é a pergunta por trás de todo o curso. Quando eu comparo grupos, quando eu comparo populações, eu quero saber se elas são diferentes, eu tenho que levar em consideração a distribuição por trás. O que está regendo a distribuição daquela variável. E aí sim eu vou determinar com um certo grau de erro se elas são iguais ou se são diferentes. Então comparações é o que está no nosso
cardápio nas próximas aulas, tá? Resta dizer que a curva normal, para ser útil, eu não posso fazer uma curva para o colesterol, uma curva para a glicemia, uma curva para sódio, para potássio, etc. Para cada variável contínua. É melhor eu padronizar. Eu tenho uma curva padrão. E como é que eu faço a padronização da curva? O que me interessa é a curva e as suas propriedades, características de probabilidade, não é? Então, se eu montar para cada analito uma curva, eu vou ter 2.000 curvas. Não é bom trabalhar com 2.000 curvas. Se eu lançar a mão da padronização, eu vou ter uma tabela que me dá todas as probabilidades debaixo da curva de Gauss, que é a tabela Z. E como é que a gente padroniza isso? Basta que para calcular um Z padrão, que é um número de desvios padrão, Z nada mais é do que o número de desvios padrão padronizado. Basta que eu pegue o valor que me interessa da minha variável de colesterol, por exemplo, menos a média do colesterol sobre o desvio padrão do colesterol. Aí eu vou ter um valor de Z que me mostra quanto se afasta da média aquele valor de interesse. Então, isso aqui é a distância da média e aqui a métrica da distância, que é a variação. De novo lá, Caio, média é uma abstração, mas ela é importante como referência para que eu jogue os desvios padrão e veja quanto que varia em termos de desvio padrão da média. Tá bom? Muito bem. Se o Z for maior que zero, quer dizer que o meu valor, a variável que me interessa aqui, no caso, o valor da minha variável é maior que a média. Se o Z é menor que zero, o X é menor que a média. No caso, numa tabela Z, a média é tida como zero na curva. Então, a curva de Gauss roda uma curva de Gauss com média zero e desvio padrão igual a 1. Porque tudo foi padronizado para esses dois parâmetros 0 e 1. Tá? Ok. Aí eu posso fazer os cálculos a partir das regiões notáveis, que agora virou 0 como centro, e 1 desvio padrão, 2, 3. Não está aparecendo o valor mais da minha variável. Eu sumi com a unidade própria da variável, como colesterol, glicemia, e coloquei agora tudo como número puro. Então a curva padrão é uma curva gerada com números puros, sem unidades. Não contempla qualquer unidade, tá certo? O que é interessante para que a gente faça cálculos mais facilmente. Tá aqui. Peguemos o exemplo do colesterol. Nós fizemos se vocês se lembram, nós fizemos uma amostra entre estudantes de medicina numa classe de patologia clínica e somaram 53 voluntários, obtivemos uma média de 167,9 miligramas por decilitro e o desvio padrão de 32,3 miligramas por decilitro. Muito bem. Se eu quiser agora, veja que agora o importante para nós é que os dados brutos que estão aqui em cinza perdem a função, saem de cena, sobra a curva normal. Mas imaginem vocês fazer cálculo integral agora para calcular probabilidade embaixo da curva. Seria bom? Seria interessante usar cálculo integral aqui? É possível, mas é muito trabalho. É melhor padronizar, sair desta curva do colesterol para uma curva padrão, uma curva Z. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Suponho que eu queira determinar a probabilidade de sortear qualquer um de vocês aqui para cair entre 90 e a média, 167,9. Qual é a probabilidade de que eu sorteie um de vocês, meça o colesterol e caia nessa faixa, entre 90 e 167? Eu posso calcular isso na mão, com cálculo integral, né? Não é uma boa ideia. Vamos fazer isso da maneira padronizada? Basta que eu tire 90 de 167, ou ao contrário, né? 90 menos 167,9 sobre o desvio padrão, eu vou obter o número de desvios padrão que 90 se afasta de 167. Como é que fica essa conta? Então, o Z, que é o número de desvios padrão longe da média, é igual a 90 menos 167,9 sobre 32,3. O meu Z, portanto, é igual a menos 2,41 desvios padrão. Não é mais miligramas por decilitro agora, porque eu padronizei. Eu cortei em cima aqui, era miligramas, não era em cima? Aqui embaixo também é miligramas. Cortou, ficou o número puro. Então ficou apenas o número de desvios padrão, que 90 se afasta da média. Então eu tenho esse intervalo, menos 2,41. Agora eu vou para a tabela Z. A tabela Z nós não vamos usar na prática.
Nós vamos usar o Minitab que calcula para mim o Z e calcula a probabilidade de que me interessa naquela área. Mas só para vocês saberem que isso existiu, e até a turma do Dani, é 97, né? Então, até a turma do Dani, por exemplo, 97, a gente fazia isso na mão. Tá certo? E daí a razão de umas certas críticas aparecerem, né? Historicamente. Porque fazer na mão isso é muito chato. É mais complicado. Não complicado, mas é trabalhoso, né? E aí nós somos mais práticos, mais pragmáticos, é melhor usar o computador. Então, 2,41, lembra do valor? 2,41 desvios padrão. Como é que funciona essa tabela? Essa tabela funciona assim, ó. Os dois primeiros números, o inteiro e o primeiro, o decimal, vem nesta coluna. E o segundo decimal, o centesimal, na verdade, vem aqui. Então, do cruzamento desses dois, eu tenho a área. E a área, no caso, é 0,49202. Ou seja, a probabilidade de cair, de eu sortear um indivíduo desta sala agora, e ele estar entre 90 e 167 é de 49%. Então, eu consigo fazer cálculos de probabilidade a partir desse tipo de raciocínio. Fala o seu nome, por favor. Bianca. Só não entendi muito bem por que faz a padronização. Para poder usar essa tabela. Na verdade, o que me interessa não é mais o 90 e o 167, mas é quanto um se afasta do outro em desvios padrão. Então, o que eu padronizei, na verdade, esse intervalo tem 2,41 desvios padrão. O valor de 77, a distância entre 90 e 167 é 77 miligramas, certo? Ele não tem significado para mim. Ele diretamente eu não consigo entender. O que eu estou dizendo é que 90 está a 2,41 desvios padrão da média. Então ele está bem longe. Entendeu a ideia? Se eu falar para você, 90 está, no valor 90 miligramas por decilitro está a 77 miligramas por decilitro da média. Isso não está traduzido em termos de distribuição. Eu preciso padronizar em desvios padrão. Eu preciso trazer tudo para uma conta que me dá a distância da média. A distância padronizada. Entendeu a ideia agora? Então, eu transformei o valor 77 em 2,41 desvios. Essa que o nosso interesse é usar sempre um recurso que me facilite compreender a distribuição do fenômeno. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque eu vou ter que comparar com outra curva no futuro. Na prática, o que eu vou fazer é uma média distante da outra média. Será que elas estão afastadas o suficiente para que eu diga que elas são diferentes? Quantos desvios padrão eu tenho que definir para dizer que elas são diferentes? Então, nós estamos chegando aqui numa certa conclusão agora, importante, porque tudo que eu fiz até agora foi para chegar nesta simplificação. Tá? Então, transformamos os nossos dados brutos numa curva contínua, e esta curva contínua me fornece a distribuição padronizada em desvios padrão. Então, do avante, nós vamos trabalhar com estas ferramentas, esta abordagem, para poder comparar coisas, comparar grupos, comparar populações. Combinado? Muito bem. Então, eu encerro por aqui a aula teórica.